Bom dia! Paulo Bosta. Caluniador e mentiroso. Filhotes da ditadura. I love me. Eleições, voto, democracia. O Canal Futuro encomendou ao Meme Explica uma temporada onde a gente tentasse pesquisar, entender, explicar as eleições. A gente vai falar sobre a polêmica das urnas eletrônicas, sobre a importância das pesquisas, as funções de cada cargo para que a gente vota. Nessa temporada, o Meme Explica as eleições. O Meme Explica voltou. E em ano de eleições no Brasil, olha a responsabilidade. Os brasileiros voltam às urnas para escolher os seus representantes a nível estadual e federal, ou seja, deputado, senador, presidente. E o meme tá aqui para tirar suas dúvidas, contar histórias, desmistificar as fake news. Enfim, tentar explicar as eleições. Meme explica. Desde o surgimento delas até o que cada cargo faz, o funcionamento das urnas eletrônicas, os vários sistemas eleitorais que existem pelo mundo, a gente vai passar por tudo isso nessa temporada. E o primeiro assunto não podia ser outro. A gente vai começar pelo começo, pela história das eleições. Vem com a gente. Não, vem com a gente ficou um pouco demais. O conceito de eleição, de votar para escolher os seus representantes, vem lá das sociedades greco-romanas, do século 6 e 5 a.C. Em Roma, o rei Sérvio Túlio, depois de realizar uma reforma social que separou a sociedade romana em tribos e classes, criou as chamadas Assembleias Centúrias. Essas assembleias se reuniam para escolher as autoridades de Roma, para criar leis, para definir que guerras eles iam travar ou não e até quais seriam as penas para os romanos que iam a julgamento. E uma curiosidade, essas assembleias eram realizadas fora de Roma. É porque a maioria dos participantes ia armado. Não sei se armado, sei lá. Eles iam armados e, por conta de segurança, o evento era feito lá longe, se é que você me entende. Mas foi em Atenas que as ideias de democracia, política e de voto mesmo foram tratadas pela primeira vez de forma mais profunda. Democracia, inclusive, é uma palavra de origem grega, que significa poder do povo. Atenas era uma cidade-estado naquela época. Outra cidade muito conhecida era Esparta. Você já deve ter ouvido falar. This is Sparta! E como que o conceito de voto surgiu? Solon, um político de Atenas daquela época, criou a chamada eclésia. A eclésia, esse nome lindíssimo, era uma assembleia popular. Todos os cidadãos atenienses podiam participar da eclésia. E lá eles votavam sobre várias coisas. Sobre a política externa de Atenas, por exemplo, sobre as leis, juízes. Eles também fiscalizavam todos os escolhidos para cargos de poder, justamente para impedir qualquer abuso ou mau uso desses cargos. Parece que é algo que a gente esqueceu um pouquinho esse lado da democracia hoje em dia, né? Lá na eclésia, os votos eram contados pelas mãos, que nem eleição de representante de turma na escola. Só que a eclésia chegou a ter 43 mil pessoas. Em Atenas, praticamente tudo passava pelo voto. Os gregos acreditavam que as eleições tinham que funcionar num princípio de mérito. Era a escolha dos melhores. Mas as votações em Atenas eram extremamente excludentes. Dos mais de 400 mil habitantes da polis, apenas 10% mais ou menos participava das eleições na Assembleia. Por quê? Porque só eram considerados cidadãos as pessoas do sexo masculino com mais de 21 anos e que tivessem prestado pelo menos 2 anos de serviço militar. E que fossem filhos de pai e mãe atenienses. Pois é, mulheres e escravizados não eram considerados cidadãos naquela época. Nada democrático, né? Com o fim da democracia ateniense, a ideia do voto quase que desapareceu. Na Europa da Idade Média, o feudalismo restringiu as decisões aos senhores feudais, aos grandes donos de terras, e a partir do século XV, com a ascensão do absolutismo, todo o poder foi parar na mão dos reis e excluiu aí totalmente qualquer possibilidade de participação política do povão mesmo. Então vamos lá, recapitulando. O conceito de eleições surge nas sociedades greco-romanas, ainda que não fosse um direito universal. E depois da queda da democracia ateniense, esse direito deixa de existir para praticamente toda a população do mundo por um bom tempo. É só no século XVIII, com o iluminismo europeu,
que a ideia do sufrágio, termo do latim que significa voto, volta a circular e aparecer com força. Nos reinos europeus, governados pelos monarcas absolutos, com castas de nobres que viviam dos impostos pagos pela população, muitos filósofos e teóricos iluministas começam a chamar a atenção do povo de que todos deveriam ser iguais e ter os mesmos direitos, né? Uma coisa básica hoje, mas não naquela época. Eles falavam que a liberdade e a igualdade só iam ser garantidas se todo cidadão pudesse participar politicamente, escolhendo os seus representantes. Essas ideias iluministas levam a dois grandes acontecimentos, que são as primeiras experiências de sufrágio, de voto amplo no mundo: a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Mas, de novo, o voto era amplo, mas não era universal. Inclusive, nos Estados Unidos, logo depois da independência, o voto dependia da classe social da pessoa. Era o chamado voto censitário, onde só os homens brancos e com poder aquisitivo podiam votar. Por lá, até hoje, o presidente é eleito de forma indireta, o que significa que nem sempre o candidato com mais votos é eleito. Por exemplo, você sabia que em 2016 Hillary Clinton teve mais votos no total do que Donald Trump, que acabou sendo eleito? O povo americano vota em um sistema de colégio eleitoral, com os votos contados por estado. O candidato mais indicado por cada estado leva os votos desse colégio eleitoral, que é proporcional ao número de habitantes, etc. Enfim, é confuso mesmo. Na França, pós-Revolução Francesa, as mulheres também não tinham ainda direito de voto. Ainda assim, o país foi pioneiro em termos de eleição. A primeira legislação específica disso foi criada lá, para convocar as eleições de 1788. Ela estabelecia os requisitos para votar e ser votado, como seria a composição dos poderes do Estado, qual o número de deputados eleitos e a forma de convocação dessas eleições. Muita coisa mudou desde então. O movimento sufragista garantiu o direito ao voto para as mulheres em várias democracias ao longo do século XX. O fim do colonialismo, da escravização, também guiou o mundo em direção ao sufrágio universal, ou seja, ao direito de voto sem discriminação de alfabetização, de classe, de renda, de etnia ou de gênero. Aqui no Brasil mesmo, onde o povo vai às urnas nesse ano de 2022, tem o sufrágio universal. O direito ao voto aqui é garantido a todos os cidadãos desde a Constituição de 1988. Mas isso é bem recente, né? Antes, o voto era restrito. No Brasil colônia, o voto era direito só dos homens ligados à nobreza e que tinham posses, ou seja, era só para os ricos. Lá no ano de 1824, no Brasil já independente, o imperador Dom Pedro determinou a realização de eleições para a escolha de representantes dos poderes legislativo e executivo. E, a partir daí, só podiam votar os homens de no mínimo 25 anos. Essa idade mínima só não era válida no caso de homens casados, padres, demais membros da igreja, militares e bacharéis formados. Além disso, o voto era censitário. Para votar era necessário comprovar uma renda mínima anual, ou ser dono de indústria ou de terras. Isso, claro, excluía a grande maioria da população. Assim, o voto se transformava em um instrumento político das elites. Com a República, o Brasil foi ampliando aos poucos o direito ao voto, mas até 1932 as mulheres ainda não votavam. Mas tem lugar que foi pior. Liechtenstein foi o último país da Europa a permitir o voto feminino, só em 1984. Na Arábia Saudita, só em 2015 as mulheres puderam votar, mesmo assim em eleições municipais e com várias restrições. No Afeganistão, as mulheres reconquistaram o direito ao voto só em 2001, com a queda do Talibã, que infelizmente retornou agora em 2021 e as mulheres de novo não têm esse direito assegurado. A verdade é que, melhor do que ficar aqui falando sobre as eleições, que tal se a gente for para os locais onde a democracia foi estabelecida e exercida na prática aqui no Brasil, para a gente entender melhor como foi a história das eleições aqui no nosso país. Partiu! Fala, Thiago. Tranquilo, amigo. Meu cara. Obrigado aí. Estamos aqui num centro emblemático do Rio de Janeiro. Cara, esse daqui, pra mim, é o lugar mais emblemático da política na história do Brasil. Aliás, que foi cadeia velha, meu irmão. Quem ficou preso aqui, que hoje dá nome a esse palácio, é Tiradentes. O que o centro pode ensinar a gente da história das eleições mesmo? Vamos lá, a gente pode
pegar o Brasil colônia, a gente pode pegar o Brasil império. Pois Mas é. vamos falar do Brasil república. A gente sempre teve um Brasil dividido. Esse negócio que é uma coisa atual. Tá polarizado agora, Imagina, já vem essa escadaria daqui, ela simplesmente presenciou, em 1929, um assassinato a partir de uma rixa entre oposição e situação. Quando a gente debate o voto, debate a eleição, os problemas envolvendo o centro da cidade não começaram recentemente. Que momento, de repente, você consegue pensar da nossa história, mas que você acha que serve de lição para o momento atual? O primeiro é o seguinte, vamos lá, olha para cá. Você está Aham. olhando essa luminária aqui? Uma luminária que relaciona o Brasil de Getúlio Vargas com o fascismo do Mussolini. Foi um presente de Mussolini, são 17 espalhados aqui ao redor, é um presente de Mussolini que tem, inclusive, símbolos fascistas. Isso daí demonstra o quê? Demonstra que o Brasil, ele nunca vai ser independente. Ele sempre vai se relacionar com países que estão ali em vários lugares do mundo. Nesse caso daqui, é um relacionamento entre um ditador brasileiro e um fascista, que é o Mussolini italiano. Ali, por exemplo, Arco do Teide. Você está ali num lugar emblemático, que foi também Câmara de Vereadores durante muito tempo. Então, o Rio de Janeiro, ele era gerido. Todo o poder era daqui. E quando a gente fala de voto no Brasil, a votação começa no Brasil, assim, o ponto zero da votação no Brasil é 1532. Agora, quando a gente fala a primeira votação é de 1532, não significa que todo mundo podia votar. Claro. Inclusive, a questão de primeiro voto, você tinha ligado a grana. Quanto mais poder você tivesse, mais a possibilidade de você alcançar novos cargos e maiores cargos. Por exemplo, o senador. Você não podia ter 5 mandioca no bolso e, pô, e ser senador. Esse prédio daqui hoje tem um nome pomposo de Pedro Ernesto, Parará Pão Duro, mas aqui ficou durante muito tempo conhecido como Gaiola de Ouro. Sabe por quê? Por quê? Porque ele custou mais do que o dobro do que esse prédio aqui do lado. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro, um dos mais suntuosos da história do nosso país e um dos mais importantes da América. E eu gosto dessa coisa de viajar no tempo, de imaginar isso aqui, como é que era, um tempão atrás. Me conta algum episódio emblemático de eleições, votação, democracia que aconteceu aqui. Então, a gente pode falar de rompimento de democracia. 1968, você tem um assassinato de um jovem num restaurante aqui perto e ele, o Edson Luiz, vai ser trazido para cá para ser velado aqui. Nós estávamos já com o regime militar aprofundando as suas raízes dentro de um país que perdia a sua possibilidade de voto. Também é um lugar onde acaba sediando eventos ou fazendo parte de eventos de lutas populares, como a passeata dos 100 mil. É por aqui que também vai se atravessar os berros contra um regime ditatorial e também a favor de um país que fosse liberto. E aqui do lado, onde era, né, não vai virar aqui, não tem palácio, mas onde era Palácio Morro. Não somente foi Senado, mas foi Tribunal Superior Eleitoral. O voto dado numa pessoa de uma cidade do interior tem a ver, sim, com quem está no comando, por exemplo, nos Estados Unidos, que foi o caso do Palácio Monroe. Não se chamava Palácio Monroe porque era uma homenagem a um político americano para poder estreitar ainda mais a relação com os Estados Unidos. Aqui você vai ter um lugar marcado também por nomes importantes para a votação no Brasil, como o Joaquim Nabuco, como um abolicionista, sendo velado aqui, parando toda essa área. E é importante dizer um outro fato sobre esse lugar, André. Quando Getúlio, quando ele cai em 1945, é exatamente um cidadão que sai lá da ponta da praça que vai assumir o poder, o cara que é o símbolo do nepotismo no Brasil. Quer saber quem é? Sim, Chama por favor. José Linhares. Ele era o presidente do STF. Essa história é maravilhosa. Da noite para o dia, ele se torna presidente do Brasil com pouco tempo e ele resolve, numa atitude muito, infelizmente, natural
aos mais diferentes políticos do país, não a todos, ainda bem, mas colocar os seus parentes para trabalhar. Ele botava o parente perdido lá do interior, ele colocou geral. E aí perguntaram para ele, falaram assim, peraí, Zé Linhares, você resolve a imprensa, né? Você resolve empregar todos os seus familiares, meu amigo? Ele falou, olha, eu tenho 2 chances de apanhar, de vocês da imprensa e dos meus familiares. Eu prefiro apanhar de vocês e eles me amarem. Aulas agora do Thiago. E a gente para aqui no Obelisco para tirar umas dúvidas sobre a democracia, a questão do voto, com o advogado da produtora. Como é que a Constituição pode garantir que as conquistas democráticas que a gente tem até hoje não sejam ameaçadas? Fran, é o que chamamos de cláusulas pétreas. Elas são normas constitucionais que visam impedir que o Poder Legislativo altere artigos e normas essenciais da Constituição Federal. Por exemplo, o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, ela tem a previsão da forma federativa dos estados, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Não se pode alterar essas normas para que não ocorra prejuízo ao sistema democrático brasileiro. Legalmente falando, como é que a gente pode ter um voto obrigatório? O entendimento da maioria sustenta que o atual estágio da democracia brasileira não permitiria o voto facultativo. Grande parte da população brasileira ainda vive no estado de pobreza e abaixo do nível de escolaridade. Essas pessoas não são familiarizadas com seus próprios direitos, especialmente com o seu direito de votar. A tendência é que o voto facultativo retire das urnas justamente a população mais vulnerável pela falta de conhecimento da sua importância. O famigerado voto de cabresto, ele existe até hoje? Explica pra gente essa história. No modelo antigo não há mais a possibilidade. Mas há, infelizmente, a possibilidade de existir um voto de cabresto moderno. A maioria das prefeituras do interior do estado tem como sua grande base de emprego os empregos públicos nas prefeituras. Então, obviamente, aqueles candidatos que têm o poder e que detêm o poder forçam ou acabam coagindo de forma leve e suave que os moradores daquela região exerçam o voto que eles querem. Então, hoje em dia, se exerce uma forma diferente do modelo antigo. Antigamente se exercia o voto de cabresto na base da força, compelindo, se usava o jagunço para forçar e se verificar o voto que foi exercido pela população. Hoje é diferente. Hoje se exerce o medo de se manter o emprego e se manter a sua capacidade financeira. É o voto de cabresto moderno. Várias passagens da história das eleições, história da nossa democracia, aconteceram aqui, centro do Rio de Janeiro. Mas, mais precisamente, nesse local, Avenida Nilo Peçanha, a gente quer saber das pessoas se elas conhecem quem foi Nilo Peçanha. Não seria atropelado. Fique tranquilo. Atenção, desculpa, senhor. Estamos gravando aqui, prioridade. Boa tarde, meus amigos. Quem foi Nilo Peçanha? Ih, moleque, agora aí pegou, hein? O senhor sabe quem foi Nilo Peçanha? Não. Não, não me recordo. Você trabalha há quanto tempo aqui na Nilo Peçanha? Ah, deve ter uns 8 anos já. Conhecimento vasto de Nilo Peçanha. Um pouco. Quem foi Nilo Peçanha? Não sei. Não sei. Você é só muito rápido aqui pra gente do Futura. Quem foi Nilo Peçanha? Danilo Peçanha. Vai Gente. acertar. Quem foi Nilo Peçanha? É isso, a galera tá empolgada. Nilo Peçanha causando comoção no centro da cidade. Quem foi Nilo Peçanha? Presidente da República do Brasil. Nota 10 para ela. Temos aqui a primeira pessoa que respondeu quem foi Nilo Peçanha de forma correta. Parabéns, a senhora vai ganhar um prêmio de R$1 milhão. Mentira, tô brincando. Uma avenida em nome dele, mas como a gente viu, pouca gente conhece quem foi Nilo Peçanha. Mas o meme explica por que essa figura devia ser muito mais conhecida aqui no centro, no Rio, no Brasil. É isso. E você, sabe quem foi o primeiro presidente negro do Brasil? Quando você pensa em presidente negro, em geral, eu sei quem vem à sua mente. Mas não é dele que a gente está falando. Há mais de 100 anos, era Nilo Peçanha que se tornava o primeiro e único presidente negro aqui no Brasil. O presidente Nilo Peçanha veio da pobreza. Ele nasceu em Campos, no Rio de Janeiro, em 1867.
e era filho de pedreiro. Ele acabou indo morar em Recife, onde se formou como advogado. De volta ao Rio de Janeiro, ele atuou na sua área, mas também como jornalista e ativista a favor da abolição da escravatura. Foi como ele começou na sua atuação política. Depois disso, Peçanha chegou a ser eleito deputado estadual do Rio de Janeiro e presidente do estado, que hoje seria equivalente ao cargo de governador. Mas ele sempre lutou contra o preconceito. Até para se casar, Nilo Peçanha teve que encampar essa luta, porque a família da sua mulher, Ana de Castro Belissari, uma jovem rica da aristocracia fluminense, não a queria presa a um homem pobre e preto. Mas suas administrações políticas sempre foram muito bem avaliadas. E ele foi então escolhido para integrar a chapa de Afonso Pena como candidato a vice-presidente. Afonso Pena foi eleito em 1906, mas acabou falecendo quase 3 anos depois de pneumonia. Ele foi o primeiro presidente a morrer em exercício do cargo, inclusive. O primeiro presidente negro do Brasil foi então Nilo Peçanha, que acabou ocupando o cargo durante 17 meses. Ele foi nosso 7º presidente da República e o seu governo teve o delicioso lema Paz e Amor. Apesar do Brasil ser um país de maioria negra, Nilo Peçanha, até hoje, segue sendo o nosso único presidente negro na história. Professora Tereza, a gente está encerrando aqui o expediente depois dessa jornada pela história das eleições aqui no centro do Rio de Janeiro, mas ela não seria completa nem tão democrática se eu não perguntasse um pouco sobre a história do movimento sufragista. Ao longo do tempo, as várias sociedades elas tiveram diferentes formas de votação, de escolha coletiva. A diferença do que nós vivemos é que um conjunto ainda maior de pessoas passou a usufruir desse direito. A gente observa cada vez mais gente participando. Mas nunca foi fácil definir quem participaria. Só participa da vida da cidade aquele cidadão que é livre, tem a capacidade plena e que tem poder aquisitivo, que tem propriedade. Portanto, você já sinaliza que esse sistema político não tem uma intenção de abraçar o todo da população, ele não é para todo mundo. Mas isso gera um sentimento de exclusão, um sentimento de insatisfação e ali começam a surgir, fermentar as demandas pelo sufrágio. Obrigado, professora. Deu? Fomos? Valeu? Então vamos. Foi. A gente deixa agora o Centro Histórico do Rio de Janeiro e eu vou para casa conversar com alguém que viveu um capítulo importante da história da nossa democracia, do nosso voto, das nossas eleições. As diretas já foram um movimento político e popular que tinha como objetivo retomar as eleições diretas para presidente da República aqui no Brasil. O movimento começou em maio de 83 e foi até 84 e mobilizou milhões de pessoas em comícios e passeatas em grande parte do Brasil. Ele contou com a participação de partido político, representantes da sociedade civil, artistas, intelectuais e até atletas. E uma dessas pessoas que estava lá, eu vou conversar agora. Walter Casagrande Júnior, o Casão, Corinthians, da Fiel, da democracia corintiana. Estava presente e teve participação efetiva nesse movimento que foi tão importante para a história da democracia brasileira. Todo mundo conhece Casagrande, atleta, história no futebol, comentarista esportivo, mas eu quero pegar mais pelo lado do Casagrande da política, que você teve ativamente presente, que foi o movimento das diretas já. Conta pra gente um pouco como é que foi esse momento, como é que foi a sua participação. Tudo começou, na realidade, quando começou a democracia corintiana, em 82. Não se falava em direta já ainda, né? Nós tínhamos acabado de chegar a anistia no país, 79. A gente era um alvo, né? A gente era atacado o tempo todo. Os generais ligavam no Corinthians e falavam para não coloca a democracia corintiana na camisa. E aí, cara, nós fomos pegando corpo, nós fomos pegando força como grupo, né? Porque nós somos campeões em 82, fomos perseguidos o ano todo, até chegar esse movimento das diretas. Quando chegou o movimento das diretas em 84, era óbvio que a democracia corintiana tinha que participar daquilo. Então, nós fomos, era um mar de pessoas lá. Joguei Copa do Mundo, joguei na Itália grandes jogos, mas aquilo ali eu nunca tinha visto na minha vida. Quando você vê aquela multidão e vê as pessoas que estão do seu lado, você fala,
cacete, eu estou fazendo a coisa certa, né? Estamos lutando pela coisa certa. E com o passar do tempo, eu fui vendo, né, do tamanho do momento e do movimento que nós participamos, né? Entendendo agora a dimensão que você tem hoje, do que representou aquele movimento que você participou ativamente, e a gente imaginar hoje o estado da democracia, o que você acha que foi importante que a gente conquistou? O que está sob ameaça? O momento atual que a gente vive? Nós conquistamos a democracia e agora a democracia está em risco. Ponto. Nós somos dentro de uma armadilha muito grande. Então, existe a verdade real e existe a verdade das fake news e das distorções de informação. A liberdade de expressão, ela está completamente banalizada e na cabeça da população ela está confusa. Você criticar, você lutar por alguma coisa, ou a liberdade de expressão é você xingar, você atacar, ter falas homofóbicas, racistas, machistas, né? Isso aí é democracia? Isso aí não é democracia. Na época você tinha sua profissão como atleta e você agiu como um cidadão, né? Você foi reivindicar, você foi lutar. Como você vê essa participação hoje? A participação do cidadão brasileiro hoje, principalmente aqueles que defendem a democracia, ela teve um foco muito forte durante a pandemia, depois deu uma queda, agora está meio que estabilizada, porque a gente é agredido, não tem discussão com a gente. Então, a gente participa, mas, ao mesmo tempo, você é atacado com tanta força, com tanto ódio, com tanta perversidade, que, às vezes, eu acho que a gente dá um tempo nisso daí. Eu espero do Brasil que o povo se sinta livre de verdade e que consiga também a verdadeira liberdade de expressão e a coisa mais importante, ter a democracia ponto alto do nosso país. Há muito a ser feito e a gente não... O mundo está convulsionado e não podemos esperar que eles nos deem atenção. Nós mesmos temos que cuidar de nós mesmos.